Será que a Academia da Frota Estelar consegue melhorar no terceiro episódio? Ou estamos diante de algo tão espetacularmente ruim que merece ser estudado como exemplo do que não fazer com uma franquia amada? Depois de assistir o terceiro episódio dessa série, posso afirmar com tranquilidade que não tem fundo nesse poço. Cada novo capítulo parece competir com o anterior para ver até onde consegue despencar. E olha que a competição é acirrada, considerando que estamos falando do mesmo time responsável por Seção 31, aquele filme que acumulou 5 indicações à Framboesa de Ouro, incluindo pior filme, pior atriz, pior roteiro e pior diretor. Mas o constrangimento não para por aí. O que significa quando um bonequinho do Spock sentado numa cadeira vazia consegue 3 vezes mais visualizações ao vivo do que um episódio multimilionário liberado de graça no YouTube. Algo está profundamente errado. A essa altura, já virou rotina. Blogueiros ativistas da mídia corporativa nos acusam de não sermos os fãs verdadeiros de Star Trek. Eles dizem que Star Trek nunca foi feito para nós e nunca será. Aparentemente, décadas assistindo uma franquia não contam para nada, e qualquer crítica vira automaticamente sinal de ódio. Então, levando essa bronca a sério e depois de refletir bastante, decidi que as minhas análises de Academia da Frota Estelar vão continuar até a série ser boa. Vale lembrar que essa série tem 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, ficando acima de clássicos como Star Trek VI e praticamente empata com A Ilha de Khan. Deixa eu repetir, o mesmo programa que vem do pessoal da Seção 31 está sendo tratado pela crítica como se fosse uma obra-prima. Claro que, assim como eu, a maioria desses críticos vem de lugares que ninguém nunca ouviu falar, mas eles foram trazidos especificamente para inflar o sistema. Ainda assim, é constrangedor ver alguém sendo pago para dizer que gostou disso. Agora, se você acha que a série só precisava se aquecer e ia melhorar nos episódios seguintes, se enganou feio. A Academia da Frota Estelar se passa no século 32, mais de 1000 anos no futuro em relação à série original, onde aparentemente ainda usam fones de ouvido, só que agora com LEDs verdes para parecer futurista, tecnologia que já temos hoje. E todo mundo se exercita exatamente do mesmo jeito que a gente, só que com corda de pular iluminada com LED, que também já existe hoje. Acabou a era do programa que inspirava inovações reais como o iPad. Agora é só penduricalho luminoso. E aqui vai uma pergunta sincera. Tem um cara que pode mudar de aparência. Uma é humana, a outra é meio peixe. Será que ele é só um mutante jogado ali porque o showrunner realmente quis fazer um Star Trek onde os X-Men encontram o Harry Potter? Tá todo mundo nessa aula de educação física e a professora de ginástica solta essa pérola. Me mostrem quem merece esse uniforme. Bem saidinha da boca de uma senhora que mal cabe no dela, né? Mas é na aula de ginástica que vemos o início do conflitozinho entre Grifinória e Sonserina, quer dizer, a Academia da Frota Estelar e a Escola de Guerra. Um vulcano famoso por bagunça e agressividade joga uma bola na cabeça de Caleb, e aí o Caleb é cercado por uma romulana baixinha que fala igualzinho uma criança. E o problema não para por aí. O tal vulcano, famoso por pegadinhas, e o resto da Escola de Guerra teleportam os cadetes da Frota Estelar praticamente pelados para vários cantos da academia, incluindo a holograma gordinha Sam, que é transportada para debaixo d'água, onde ela solta bolhas gritando. Porque um holograma precisa respirar. E já que tocamos nisso, por que programar um holograma para ser gordinha e falar embolado? Depois, os cadetes da Sonserina, quer dizer, a Escola de Guerra, assumem a pegadinha e o Vulcano Malandro diz que vão continuar porque é divertido. Olha, eles sentem satisfação em coisas, mas nenhum vulcano usaria a palavra divertido. Aí rolam os créditos, dominados por 21 produtores do programa. A premissa do episódio é que vai rolar uma guerra de pegadinhas maluca bem quando o comitê de supervisores chega. No resto do episódio, temos uma performance da Holly Hunter que vai entrar para a história de Star Trek pelos motivos errados. Sério, parece que ela tá tendo um derrame em toda a cena. Mais tarde, na aula de herbologia, as crianças da Frota Estelar ficam irritadas e querem vingança. A Holly Hunter diz para eles que a melhor estratégia para lidar é com botânica. O que exatamente faz dele um fungo de empatia, eu não sei, porque a planta só repete o que você diz com uma voz fofinha. Se fosse empatia, o papagaio seria o pássaro da empatia. E talvez essa realmente seja a definição de Hollywood para empatia, que é basicamente te dizer o que você quer ouvir. Mas agora é hora do treino, então vamos para uma sala do perigo para uma versão de laser tag. Tem uma cena que insinua que o Klingon observador de pássaros, Jaden, é gay. Eu realmente não entendo essa obsessão de todo mundo ser gay nessas séries. Até rola uma cena romântica entre Caleb e uma magrelinha, mas é só pra mostrar que ela joga basquete melhor que ele.
Tem outra competição de laser tag para decidir o capitão do time da Frota Estelar, entre Darren e Genesis, e preciso admitir que fiquei chocado quando ele ganhou. Depois, a Holly Hunter supostamente tenta convencer o chanceler da escola de guerra a parar com essas pegadinhas, mas acho que tá na hora de uma conversa séria sobre essa escolha criativa de ter a Holly Hunter se contorcendo em cadeiras, sofás e poltronas. Pelo visto, foi uma decisão criativa dela. A personagem tem mais de 400 anos e ela acha que é assim que uma pessoa de 400 anos senta. Para mostrar que é um espírito livre, ela marcha no ritmo do próprio tambor e o poder matriarcal dela não está preso às estruturas misóginas, militaristas, patriarcais e fascistas da velha Frota Estelar. Para mim, ela só parece que tá chapada de Rivotril. Mas agora é hora do laser tag secreto entre Sonserina e Grifinória. Depois que o novo Capitão Darren desafia o Vulcano Sentimental, a Sonserina dá uma surra na Grifinória. E a única vez que os cadetes da Frota Estelar ganham é quando a Gênesis assume a liderança da equipe. E dessa vez eu não fiquei chocado, é claro que a liderança ia ficar com ela. Especificamente nessa cena de laser tag, quero parabenizar essa produção por dar voz à cadete holograma gordinha e neurodivergente que só serve de alvo. Todos se ferram e as cadetes da Frota Estelar levam bronca da Holly Hunter de pijama. Ao longo do episódio todo, a Holly Hunter está pregando paciência e empatia como estratégia. Depois de passar aleatoriamente por um fungo de empatia, eles finalmente entendem. Mas antes, a revelação menos surpreendente. Tig Notaro e Lura Talk são um casal. Isso veio depois de Tig Notaro dando conselho parental, porque todo mundo nessa série que tem pai tem problema com o pai. Então, mais uma vez, vemos a Holly Hunter se contorcendo na cadeira, basicamente entregando o plano para se vingarem da escola de guerra. Eles só precisam fazer o fungo de empatia crescer super rápido, o que é justamente o oposto de paciência, e replicar o olho do chanceler da escola de guerra. E sei o que vocês estão pensando agora. Se dá para replicar um olho, por que a galera usa óculos? E se dá para transferir a consciência para o corpo de robô, por que tem gente em cadeira de rodas ou surda? Enfim, eles replicam o olho para passar pela segurança biométrica da escola de guerra e plantam um fungo de empatia, que cresce descontrolado e provavelmente mata uns 10 ou 12 alunos. Eu tô achando que os roteiristas queriam passar a ideia que estavam ensinando os cadetes a vencer pela lente matriarcal da paciência e empatia, contra a agressividade e dominância patriarcal. Na real, ela só ensinou eles a trapacear com sutileza. Os poucos homens da série ficam cedendo em todas as oportunidades para as mulheres, além delas ficarem corrigindo homens constantemente. Temos sentimentos nos corredores, sentimentos no ginásio, sentimentos na quadra de basquete, o roteiro é absurdo, a atuação é horrível e não tem um pingo de masculinidade. E me digam se não viram isso antes. Eles pegam uma propriedade intelectual amada que era para todo mundo, idiotizam, vandalizam e alienam os fãs de longa data. Tudo isso buscando o lendário público moderno. Mas no fundo, o maior problema dessa série é continuar forçando Star Trek a ser algo que não é. Não é X-Men, não é Harry Potter. O que Star Trek precisa ser é algo que esse time é completamente incapaz de fazer. Precisa ser Star Trek. Essa série tá cheia de diálogos e piadinhas fracas que acabam com qualquer momento de drama. Tem aqueles oficiais vigilantes do peso, tem personagens sem graça interpretados por atores sem carisma, todos só para marcar as caixinhas de diversidade. E a pergunta que eu fico me fazendo é: por quê? O que eles esperam conseguir com isso? Quem eles estão tentando agradar? Deveria ser óbvio que esse novo Star Trek não está funcionando há anos. As visualizações e números refletem isso. O primeiro episódio saiu de graça no YouTube e mesmo assim perdeu em visualizações ao vivo para um boneco de plástico sentado numa cadeira. Então esse é o meu apelo para o pessoal da Paramount. Façam um favor para si mesmo e parem de fazer programa de Star Trek. Vocês não estão ajudando ninguém e definitivamente não vão ganhar dinheiro com isso. Se gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo.